Pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao Somatize e vamos a uma questão aí de equação do segundo grau incompleta. Bom, essa questão tem mais de uma maneira de fazer, tá? Mas eu particularmente vou fazer com a ideia de que quando está faltando o termo B, eu posso fazer de forma mais rápida, sem fazer delta e bhaskara, simplesmente ou fatorando a expressão ou jogando esse 18 para o lado de lá e depois jogando 2, e assim eu consigo achar o x, tá? Só recapitulando, uma equação de segundo grau, normalmente ela tem um termo ao quadrado, de x ao quadrado, mais um termo de x, que é o que está faltando aqui, e mais um termo independente, que de x não tem o x. Normalmente a gente faz com delta, b ao quadrado menos 4ac, e depois eu faço a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu falei, como ela é incompleta, faltando B, eu tenho uma outra maneira de se fazer. Primeira ideia que eu vou fazer é isso que eu estava falando com vocês. Vou simplesmente resolver como se fosse uma equação de primeiro grau, ou seja, passo 18 para o segundo membro, depois eu levo 2 também para o segundo membro. Então, levando 18 para o segundo membro, ele é negativo, então ele vai para o outro lado, com o sinal oposto, positivo, com a operação inversa, na verdade, a adição. Então, eu tenho lá 2x ao quadrado igual a 18. Ok. Agora, esse 2 está multiplicando esse x ao quadrado. Então, ele vai para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, eu vou colocar aqui, 18 dividido por 2, tá ok? Então, eu tenho aqui x ao quadrado igual 18 dividido por 2, 9. Aí o que eu tenho que pensar? O que está escrito aqui para mim para eu terminar essa equação? Eu quero um número que, quando eu elevo esse número ao quadrado, eu resulte em 9, eu chegue em 9. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 9? Eu tenho duas possibilidades. 3 ao quadrado dá 9 e menos 3 ao quadrado também dá 9, Porque menos 3 vezes menos 3... o menos com menos fica mais, então eu chego em 9 também. Então, a nossa resposta, eu vou falar que é mais ou menos raiz quadrada de 9, ou seja, é mais ou menos 3. Ou seja, é tanto 3 positivo, quanto com o 3 negativo. Vou só fazer de uma outra maneira aqui, que é com fatoração. Tá? A título de curiosidade, não é uma maneira mais rápida, essa aqui que eu fiz acaba sendo. Mas com fatoração, eu poderia fazer o seguinte. Bom, primeiro, eu teria aqui, 2x ao quadrado menos 18 igual a 0. Eu vou colocar em evidência algo nessa equação. Nesse caso, o 2 e o 18 são múltiplos de 2. Então, eu colocaria o 2 em evidência. Então, 2 que multiplica 2x ao quadrado. O 2 já está aqui fora, falta o x ao quadrado, menos... Preciso chegar em 18, já tem um 2 aqui fora, eu vou ter que colocar um 9, porque 2 vezes 9, 18, tá? Então, eu tenho isso, x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado menos 9, igual a 0. Essa parte aqui do meio, eu posso fatorar. Isso aqui eu tenho diferença de 2 quadrados, que é aquele que eu pego raiz quadrada do primeiro e do segundo, coloco um sinal de mais e logo após um sinal de menos, ou menos, mais e menos, tanto faz a ordem desse sinal. Então, eu vou repetir esse 2 e vou pegar raiz quadrada de x ao quadrado, x, menos raiz quadrada de 9, 3, que multiplica a mesma ideia, só que, porém, com o sinal trocado. Pois bem, fatorei toda a expressão que eu tinha, tá? Fatorar não é simplificar. Fatorar é escrever sob a forma de produto, de multiplicação, tá ok? Bom, aí o que eu tenho aqui? Eu tenho o produto de 3 termos, 2 vezes x menos 3 vezes x mais 3. E essa multiplicação tem que dar 0. Então, significa que pelo menos uma dessas 3 parcelas tem que ser 0. Eu só acho 0 em multiplicação quando uma das parcelas é 0, Ou inclusive as duas, ou as 3. Nesse caso, o 2 aqui já não é 0. Então, eu tenho possibilidade ou x menos 3 ser 0, ou x mais 3 ser 0. Então, x menos 3 sendo 0, ou x mais 3 sendo 0. Aí, na verdade, eu tenho duas equações de primeiro grau aqui bem simples, Um número que menos 3 dá 0
esse número, no caso, é 3. E, mesma ideia, um número que, quando eu adiciono 3, é 0, esse número tem que ser menos 3. Então, vocês podem notar que eu chego como resposta na mesma ideia anterior. Fiz de forma diferente, com fatoração. Na minha opinião, não é mais fácil, mas eu quis ilustrar uma segunda ideia. E, na verdade, tem uma terceira ideia ainda, né? Que é resolvendo a equação com delta e Bhaskara. Vou resolver aqui para vocês também. Então, ó, com delta e Bhaskara. Lembrando que meu delta, a fórmula é b ao quadrado menos 4ac. Quem eu tenho b aqui, ó? B é aquele que a parcela, o número, o coeficiente que fica na frente do x. Não tem nada aqui na frente do x, o meu b vale 0. Menos 4 vezes o a, que vale 2, e vezes o c, que vale menos 18. Então, eu vou ter aqui vai dar 0, vai sumir, menos com menos mais. 2 vezes 18, 36, 36 vezes 4, vai dar 144, esse é meu delta. Vou para a segunda parte, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, meu x vai ficar, o meu b é 0, então eu vou colocar 0, mais ou menos raiz quadrada de 144, dividido por 2 vezes o meu a, que é, ó, 2, né? O que acompanha o x ao quadrado. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Aqui é mais ou menos, ou seja, mais ou menos 12, dividido por, embaixo, 2 vezes 2, 4. 12 dividido por 4, 3. Então, ó, 3 maneiras diferentes de achar mais ou menos 3 como resposta para essa equação, tá? Então, lá, fizemos com fatoração, com o próprio delta e Bhaskara, e com uma ideia como se ela fosse uma equação de primeiro grau, né, de forma mais simples, que seria, particularmente, é a forma que eu faço esse tipo de equação, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal e dá um like aí pra mim, viu? Muito obrigada. Tchau!